Então, gente, boa tarde. Raquel, Thaís, Aline, Rodrigo, a Carol, Wanderson, o professor Carlos. Boa tarde. Deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar o curso do professor Baena. Hoje é a primeira aula e o restante das aulas vão funcionar na quarta-feira, às 19 horas. E aí, por que que eu coloquei o horário hoje, a primeira aula hoje? Porque na semana passada ia conflitar com a inauguração de outro curso. Então, eu preferi colocar hoje, que aí ficava só ele, livre para vocês e horário livre. E é isso. Caso o pessoal que não está inscrito ainda queira se inscrever, é só falar comigo. Eu vou estar aqui para te ajudar também, professor, qualquer coisa, caso Uhum, alguma coisa aconteça. E sim. é isso. Boa aula para você. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer também ao Quarto Secretariado por esse curso. Vamos inaugurar hoje aqui um curso de exercícios de inglês, né? Já existe o curso extensivo de inglês, a gente teve a primeira aula semana passada, eu acho que foi, ou na retrasada? Ana retrasada. Isso, na retrasada. E basicamente a proposta desse curso aqui, como eu vou mostrar agora nessa apresentação, vai ser de pôr em prática aquilo que você aprendeu no curso extensivo, né? Então, para a primeira fase, né? Como eu vou mostrar aqui, vai seguir um modelo mesmo do como é o TPS, como é a primeira fase. E a minha aula geralmente, como trata-se de exercícios, tem muita leitura em inglês, a maioria da aula também em inglês, eu prefiro falar tudo em inglês. Mas essa primeira aula, essa aula de apresentação, que tudo eu vou fazer em português. A mistura, claro, em inglês, alguns pontos que eu vou ter que ler os textos em inglês. Mas essa aula hoje será em inglês. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Eu posso compartilhar a minha tela aqui? Pode sim. Acho que, deixa eu pegar aqui. Aí o meu vídeo vai sumir, professor, mas eu vou estar aqui, tá bom? Uhum. Tá bom, tudo bem. Todos conseguem ver? Sim, acredito que sim. Ok? Sim, dá pra... Então, bem-vindos e bem-vindas ao curso extensivo de inglês aqui do curso de exercícios do quarto secretariado. O meu nome é Carlos Eduardo Baena. Eu estou envolvido de uma forma ou de outra com o concurso desde 2009. Eu fui ser assedista por alguns anos, então eu conheço muito bem a evolução da prova, como era há uma década atrás e como mudou hoje, como o SESP fazia as coisas e como o IADES agora faz também. Então eu tenho uma boa ideia de como vai evoluir a prova, como evoluíram as questões, da onde a banca geralmente tira as questões, como são elaboradas as questões e formas mais eficientes de responder as questões. Então eu já tenho essa prática de pouco mais de uma década já com esse concurso e eu dou aula de inglês, especificamente para a segunda fase, desde 2016 também. E também já dei cursos de exercícios para a primeira fase, antes, para o vulgo TPS, né? E como é que eu planejei esse curso aqui, né? Esse curso para a primeira fase será um curso de 8 semanas, inicialmente. Cada semana vai ser uma folhinha de questões com 9 questões, que é o tamanho atual da prova de inglês, né? Então vai simular com um TPS de inglês como é na realidade, como é feita a prova. Só que essa folha vai ser feita de uma mistura de questões de TPS antigos com questões originais minhas, que eu procuro buscar os textos mais fidedignos com a prova, né? Eu procuro olhar dos 15 últimos anos para cá, da onde a banca tem tirado essas questões e como tem feito. Aí eu procuro seguir, pegar as mesmas fontes, os mesmos estilos de texto que a banca pega, e geralmente tende a ser o mesmo nível de dificuldade da prova, né? Eu acho que não adianta aqui fazer uma prova ultra mega difícil, porque eu já tive experiência com tudo, né? Como candidato por alguns anos, eu tive experiência de fazendo questões mais difíceis, fazendo questões mais fáceis, fazendo questões iguais à prova e percebi que o melhor mesmo é fazer questões mais ou menos no nível da prova, porque quando você faz questões muito difíceis, você acaba
tenho a tendência de procurar pelo em ovo, fazendo as questões, né? Então, eu prefiro muito fazer provas no nível do TPS de verdade, né? E por isso que eu sempre tendo a misturar questões de TPS antigos. Às vezes eu mudo um pouco uma resposta ou outra, algum texto que às vezes eu corto, adapto, mas eu tendo a manter o mesmo nível de dificuldade, né? E durante as aulas eu vou exercício por exercício, né? Eu leio os textos, depois respondo as questões e também vou comentando o nível de dificuldade de cada questão, porque foi difícil, porque fizeram assim, e um jeito mais eficiente de responder essas questões. Porque o TPS sempre tem um jeito de responder. Você aprende isso fazendo... Quanto mais TPS você faz, mais você vê que tem um padrão, um jeito de fazer, que fica quase automático depois. Você pode até não saber pontos importantes da prova e mesmo assim conseguir ser aprovado no TPS, sabendo o jeito de fazer, sabendo como é que a banca elabora as questões, a linguagem da banca, tudo. Você desvendando esse código, você consegue responder sem muitos problemas, né? A prova. Dando um pouquinho, aqui eu gostaria também de fazer mas isso já foi meio abordado também no curso extensivo, mas é sempre bom repetir como é a prova, de fato, né? Quais são as regras do jogo, né? Sempre muito importante saber quais são as regras do jogo. Isso também é especificamente bem importante para a segunda fase, né? Aquele certo número de palavras, número de linhas e tudo, né? Tem que saber porque pode perder ponto à toa por causa disso, né? E aqui para o TPS a estratégia é não perder ponto e não perder ponto desnecessário, né? Então por isso também tem que saber quais são as regras do jogo aqui. Então, ultimamente, de 2019 para cá, né, isso quando o IADES assumiu, o número de questões antes, tradicionalmente, desde 2011, eram 13 questões de inglês, eram 14 de português, e agora diminuíram, né, para 9 questões de inglês e 10 questões de português. A maior parte dessas questões foram para a prova de História do Brasil, que antes tinham 5 questões, agora tem 11 questões. Então, eles transferiram esse número de questões para a prova de História do Brasil. E antes de 2011, não sei se voltariam com isso. Esse ano não sei se vão publicar um outro edital ou não, mas me parece que não vai seguir com esse mesmo. Não tinha um número certo de questões de cada matéria. Então, um ano poderiam cair 2 questões de inglês, o outro ano poderiam cair 13. Então, não sabia ao certo, então você tinha que estar preparado para tudo, né? É um exame bem interdisciplinar, né? Você tinha que estar Professor, preparado. Sim? eu acho que tinha parado o seu compartilhamento. O Parou? share screen tinha parado, mas agora já voltou. Voltou? Ih, Voltou. deve ser um problema da internet aqui, não sei. Mas Mas voltou voltou. agora, né? Uhum. Isso, me avisa aí se sair de novo, né? Porque é importante ver os slides, né? Porque agora com o curso de exercícios é muito importante ver o exercício. Então, não sei onde vocês viram, vocês conseguem ver esse primeiro? Acho que sim, né? Das Sim, dá 8 pra ver. semanas. E desculpa que aqui estão passando. Pronto. Tá. Aqui, basicamente, o que eu falei, curso de 8 semanas, 9 questões por semana, uma mistura de questões antigas do TPS com questões originais, mas seguindo o mesmo modelo de prova, não questões muito difíceis, não questões muito fáceis, seguindo o modelo da prova, né? E cada aula eu vou respondendo cada exercício, explicando uma maneira mais eficiente de responder as questões do TPS. E quando não responder, né? Por causa disso daqui, né? Vocês conseguem ver, né? De novo. Conseguem. São 9 questões do tipo certo ou errado, true or false, em inglês, né? E com 4 itens cada. Então, na verdade, 9 vezes 4, se minha matemática não me falha, são 36 itens, né? Então, 36 itens, na verdade, são 36 questões de inglês, né? Não só 9, né? E cada uma vale 0,25 pontos.
marcados corretamente, né? Antes, com o CESP, se você marcasse errado uma questão porventura era certa, mas você marcou errado, não só você não ganharia os pontos, o 0,25, como perderia 0,25. Com IADES, eles cortaram pela metade essa pontuação negativa, né? Agora são 0,12 pontos perdidos por marcação incorreta, né? E para deixar em branco, você não perde nem ganha pontos, fica zero. Então, comparando com o CESP antes, há uma pequena margem maior para chute, né, da questão, porque com o CESP não era muito difícil chutar, você arriscaria zerar a prova ou tirar pontuação negativa na prova se fizesse isso. Como agora tiram metade do ponto de antes, se chegar naquele limite, você está pensando se eu devo chutar ou não, se chegar naquele limite, tem uma margem um pouquinho maior para chutar do que antes, mas mesmo assim, até hoje não recomendo chutar, eu recomendo deixar em branco, às vezes. Tinham vários números aqui, vários estudos que diziam que você tinha que deixar um 10% em branco, às vezes 10% era demais, deixar 5%. Vai muito de prova, é difícil saber. Então, eu deixaria em branco realmente aquelas que vocês não sabem, principalmente as questões de vocabulário, onde vocês não têm ideia do que a palavra significa. Aí, nesse caso único, o melhor mesmo é deixar em branco, não adianta chutar, não souber a palavra e não dá nem para, pelo contexto, dá para inferir o significado. Aí, nesse caso, deixar em branco, né? A temática da prova é de temas gerais, como é a prova de CACD. Geral, eles vão às vezes te pedir temas de outras matérias, como geralmente de política internacional, mas também de história, e às vezes matérias de literatura inglesa, em língua inglesa, como já houve em 2015 questão sobre Virginia Woolf, sobre o livro Orlando, uma que pegou vários candidatos de surpresa e também considerada uma das mais difíceis dos últimos anos na prova, né? Então, eles sempre vão por essa área de política internacional, economia, literatura. E também gostam de textos muito sobre a profissão de diplomata, ou sobre como os outros veem a profissão de diplomata, como ensaios sobre a carreira em si. Então, vários textos do Oxford Dictionary of Diplomacy também caem por causa disso. Então, sempre segue essas 3 linhas. Agora, pode cair qualquer tema do edital, em inglês, é claro, né? Está aberto a isso. É bom lembrar sempre que essa é uma prova interdisciplinar. Isso serve também para a segunda fase. Você pode usar conhecimentos de outras áreas, de economia, de geografia, de política internacional, na prova de inglês. Às vezes pode te até ajudar numa interpretação de texto, porque às vezes você sabe, vendo o texto, você não entende o texto muito bem, mas sabe que o texto fala sobre aquele tema econômico que você já conhece da matéria de economia, dá para perceber quando o texto está muito errado. Um erro bem grosseiro, se percebe rapidamente, você sabe a matéria de cabeça, tendo estudado economia. Então, é sempre bom levar todas as habilidades que você tem das outras matérias para a prova de inglês. Apesar de ser uma prova de línguas, não é uma prova de língua separada do CACD. Ela também dialoga com as outras matérias. Também. Todas as matérias do CACD são assim. Antes, alguns anos atrás, não tinha nem divisão por matérias do TPS, né? Às vezes, acho que foi 2007, pegarem a prova de 2007, você vai ter em uma questão, você vai ter uma questão de geografia, política nacional, português, inglês, dentro de uma mesma questão do TPS. Um item de português, um item de inglês, depois de geografia. Acho que foi a prova de 2007. Sempre queriam deixar claro que é uma prova multidisciplinar. Como é a carreira diplomática, né? Você tem que saber um pouco de tudo, né? Porque quando você entra na carreira diplomática, você pode, em um momento, trabalhar com os temas de África,
e no outro momento trabalhar com temas de tecnologia, informática. Então você tem que saber um pouco de tudo, um pouco de política internacional, história, geografia, economia. Então eles testam isso no candidato de forma indireta com a prova, fazendo uma prova interdisciplinar. Então na prova de inglês, em todas as provas de línguas também não é muito diferente do que isso. Tá bom? Agora, e quais são os tipos de questões que geralmente caem? Geralmente, o que tem ocorrido nesses últimos anos é que as questões se separam em 3 tipos: questões de vocabulário, questões de interpretação de texto e questão de gramática. As questões de vocabulário geralmente são a maioria, 50%, a maioria desse tipo de questão, né? São 50% de vocabulário e ao redor de 40% de questões de interpretação de texto e pouquinho, 10% de gramática. Mas nunca caem em questões puras de vocabulário, quer dizer, de vocabulário sim, de interpretação de texto sim, mas de puras de gramática não caem. Perguntando se isso, que tipo de clause é isso, que tipo de conditional é esse. Nunca perguntam questões estritamente de gramática. Geralmente vem disfarçada ou junta de uma questão de interpretação de texto ou uma questão de vocabulário. E de vez em quando também uma questão de interpretação de texto vem disfarçada de uma questão de vocabulário ou vice-versa. Então, várias das questões abarcam essas 3 categorizações, às vezes 2, às vezes só uma. Então, eles querem uma preparação global do candidato para o inglês. É claro que sem saber gramática fica difícil. A gramática seria a sua fundação para saber como resolver as outras questões, né? Porque de vez em quando a gramática pode ditar o significado de uma frase, a colocação dos termos na frase pode mudar o sentido, o contexto que a palavra é inserida pode mudar também o seu significado da palavra em si, mudando o vocabulário. Então é uma prova que cada tipo de questão dialoga com outro tipo de questão também. Então é difícil estudar isoladamente cada aspecto em inglês. E também é muito difícil estudar vocabulário. Vocês sabem, minha recomendação para estudar vocabulário é ler, 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 ler e mais ler. E de vez em quando também assistir programas em inglês, tudo, mas a maioria é ler. Porque é impossível você decorar o dicionário. E também no dicionário, de vez em quando, não tem os contextos onde essa palavra é usada. Isso você aprende lendo. Mesma coisa como você adquire o seu vocabulário em português. Claro que também foi por convívio e tudo, mas também pela leitura. Então, eu recomendo lerem o CSD, apesar de não ter uma bibliografia oficial, ele te dá umas dicas do que a banca costuma ler. George Orwell é um deles. Sempre cai questões, não na primeira fase ou na segunda fase. George Orwell, Virginia Woolf, outros. Os textos mais difíceis, assim. Mas eu pegaria os mais fáceis desses autores e começaria a ler um capítulo, algumas páginas por dia ou por semana, já para ir se acostumando com o vocabulário, porque às vezes não adianta nem só decorar o significado da palavra, tem que decorar no contexto. E qual contexto os autores geralmente usam aquilo? Tanto autores de literatura como autores de textos acadêmicos ou jornalísticos também. É por isso também que eu recomendo também ler publicação como The Economist. No ano passado, foram 2 textos do The Economist, se não me engano. O The Economist deu uma sumida um pouquinho há alguns anos aí, mas voltou agora para o TPS aparecendo, que significa que a banca está de novo buscando nessas fontes. O The Economist sempre usam para temas econômicos e de política internacional, obviamente. E outro também que eu recomendo também é ler artigos do The New Yorker, da revista The New Yorker. Eles têm no site deles tem vários artigos, mais os artigos de cultura, de crítica literária, de fala sobre pintura, sobre história. Esses textos são separados por seções, mais do que os textos políticos da The Economist, os textos atuais. Eu leria mais esses artigos sobre cultura, sobre literatura, que é geralmente o tipo de linguagem que a banca gosta.
E você entendendo esses textos, é muito mais fácil de entender os textos que porventura possam cair na primeira fase. Então eu recomendo The Economist, recomendo The New Yorker como uma boa base para começar a já entrar no espírito da prova, né? Então, a partir dessa introduçãozinha aqui pequena, eu já gostaria de entrar aqui no minha primeira folha. Eu sei que vocês não tiveram a oportunidade ainda de fazer essa folha, mas eu queria só mostrar como seria uma aula normal minha do curso. Com a minha primeira folha, eu vou ter que compartilhar aqui, porque fica em outro arquivo. Acho que temos algumas perguntas no chat aqui. Ah, não temos. Se tiver alguma pergunta, eu acho que pode mandar no chat, não sei. E se for de forma organizada, pode mandar também pelo microfone, se tiver uma pergunta também. Sintam-se livres para perguntar. Tudo bem? Agora eu vou compartilhar aqui o exercício. Ok. Ok, vocês todos conseguem ver o exercício? Sim, ok. Então vamos começar aqui. Eu gosto sempre de ler antes, eu aviso logo que esse vai ser o texto mais comprido de hoje, vai ser esse primeiro que foi da prova de 2016. Obrigado. Vai ser o primeiro texto da prova de 2016, um texto sobre orientalismo, que é um tema também bem corrente nas relações internacionais. Eu também não esqueci de falar na minha apresentação, eu sou formado em relações internacionais, eu tenho graduação em relações internacionais e também mestrado em relações internacionais. E um dos pontos que sempre estudamos em história de relações internacionais é o orientalismo, é uma das bases do nosso estudo de história das relações internacionais. Então é um tema sempre corrente na prova, até do CACD também, porque os professores do Instituto Rio Branco estudaram isso também quando estudaram relações internacionais. E na banca de inglês, geralmente é uma mistura de professores do Departamento de Letras, antes era da UNB, não sei se vai continuar sendo da UNB, com professores do Instituto Rio Branco e também com diplomatas de carreira. E os diplomatas de carreira eu sei que estudam isso no Instituto Rio Branco também. Então, geralmente, quando os diplomatas vão fazer as questões, eles geralmente pegam pegam as questões do material que já tem, da bagagem que já tem do Instituto Rio Branco e também de estudar para o concurso, né? E esse é um tema sempre recorrente, né, nos livros de relações internacionais. Então, às vezes, você consegue identificar temas assim recorrentes que até facilitam você, não diria adivinhar, mas saber mais ou menos por onde a prova vai, ou vai, né, nos próximos anos, né? Isso te dá algumas ideias de como é que a prova vai ir. Então, é por isso que eu gosto dessa questão de 2016, porque é um texto bom também, de um pensador bem um pensador bem famoso, né, notório das relações internacionais, famoso das relações internacionais, então sempre é passível de cair, até no TPS, as questões. E também isso é um assunto de história mundial, por exemplo. Isso aqui já prova que a prova de inglês dialoga com as outras provas do concurso. Então é sempre bom usar as outras provas. Não compartimentalize o seu conhecimento da prova. Isso é um erro que os alunos fazem, que eu fazia no início também. Agora estou estudando só inglês, agora estou estudando só história do Brasil, agora só estou estudando política internacional. Aí a prova, principalmente na segunda fase, não é assim. Como, por exemplo, ano passado, na prova de política internacional, a primeira questão era uma questão de geografia, que falava sobre geopolítica. Era uma questão de geografia, basicamente. Então, eles
gostam de fazer isso. Então, não compartimentalize, sempre busque em outras áreas. Pode te ajudar muito, até na prova de inglês, o seu conhecimento de outras áreas. Tá? Então, vamos aqui para o primeiro texto. Esse primeiro texto sobre orientalismo. Eu vou ler rapidinho, depois responder as questões e vou dando minha dica ao longo da aula aqui. Minhas dicas de responder a cada tipo de questão. Vamos começar. On a visit to Beirut during the terrible civil war of 1975-1976, a French journalist wrote regretfully of the gutted downtown area that it had once seemed to belong to the Orient of Chateaubriand and Nerval. He was right about the place, of course, especially so far as a European was concerned. The Orient was almost a European invention, and it had been since antiquity a place of romance, exotic beings, haunting memories and landscapes, remarkable experiences. Now it was disappearing. In a sense, it had happened. Its time was over. Americans will not feel quite the same about the Orient, which for them is much more likely to be associated with very differently with the Far East, China, Japan mainly. Unlike the Americans, the French and the British, less so the Germans, Russians, Spanish, Portuguese, Italians, and Swiss, have had a long tradition of what I shall be calling Orientalism, a way of coming to terms with the Orient that is based on the Orient's special place in European Western experience. The Orient is not only adjacent to Europe, it is also a place of Europe's greatest and richest and oldest colonies, the source of its civilizations and languages, its cultural contestant, and one of its deepest and most reoccurring images of the other. In addition, the Orient has helped to define Europe, or the West, as its contrasting image, idea, personality, experience. The Orient is an integral part of European material civilization and culture. Orientalism expresses and represents that part culturally and even ideologically as a mode of discourse which supporting institutions, vocabulary, scholarship, imagery, doctrines, even colonial bureaucracies and colonial styles. In contrast, the American understanding of the Orient will seem considerably less dense. To speak of Orientalism, therefore, is to speak mainly, although not exclusively, of a British and French cultural enterprise, a project whose dimensions take in such disparate realms as the imagination itself, the whole of India and the Levant, the spice trade, colonial armies, and a long tradition of colonial administrators, a formidable scholarly corpus, innumerable Oriental experts and hands, and Oriental professorate, many Eastern sects, philosophies, and wisdoms domesticated for local European use. The list can be extended more or less indefinitely. From the beginning of the 19th century until the end of World War II, France and Britain dominated the Orient and Orientalism. Since World War II, America has dominated the Orient and approaches it as France and Britain once did. Out of that closeness, whose dynamic is enormously productive, and even if it always demonstrated the comparatively greater strength of the Occident, British, French, or American, comes the large body of texts I call Orientalists. Então, esse texto do Said, Orientalismo, e outra dica que eu tenho também é sempre a primeira coisa, ler quem escreveu o texto, da onde é o texto, quando foi publicado, e pode te dar ideias do que o texto vai falar, de qual período era aquele texto mais ou menos, e você, sabendo um pouco de história, um pouco de Brutinho Nacional, consegue localizar aquele texto no tempo e sabe quais eram as ideias correntes na academia naquela época. Então isso te ajuda a saber qual vai ser a tese principal do texto. Porque algumas questões de interpretação de texto requer que vocês leiam o texto todo primeiro, porque eles pegam a tese do texto. Então, por isso que é bom sempre ler primeiro todo o texto e depois ir para as questões.
E você sabendo mais ou menos onde foi escrito, quem escreveu, você sabe mais ou menos sabe qual é a base teórica, digamos assim, principalmente em textos de relações internacionais ou história. E você sabendo a base teórica do autor ou da autora, você consegue quase que adivinhar qual será a tese. Aí isso fica muito fácil, você ganha muito tempo em saber de cara se uma questão está muito errada. Se você sabe que aquele autor nunca escreveria tal coisa, tal ideia. Você nem precisa ler o texto, sabendo. Said nunca escreveria a favor do colonialismo. Se tiver um item falando que Said era a favor do colonialismo, de cara já vai saber que está errado. Então, por isso que seus conhecimentos em outras áreas ajudam muito em responder as questões do TPS. Tá? Começando para a primeira questão, e sempre leiam o cabeçalho da questão aqui, porque ele te dá a dica se é uma questão de vocabulário, se é uma questão de interpretação de texto ou se é uma questão de gramática. Então, according to the text, decide whether the following statements are right or wrong. Então, according to the text é de acordo com o texto, então seria mais ou menos uma questão de interpretação de texto, a maioria. Claro que dentro pode ter questões escondidas de vocabulário e de gramática. Vamos aí para a primeira questão. The author asserts that the Orient, as Europeans tend to see it, is a culturally ancient creation. Isso é um tipo de questão que você tem que procurar no texto, porque de vez em quando a questão está diretamente chamando algo que está no texto, que está presente no texto. Então, às vezes a questão está ali, você lê a frase e a questão de sim ou não, está certo ou errado o que está diretamente no texto. Outras usam palavras como inferred, que você tem que inferir do texto se aquilo está correto. E essa inferência você consegue ver pelo contexto do texto. Por isso que é muito interessante você ler o texto primeiro, como todo, para saber se aquilo você pode ser inferido do texto, mesmo não estando diretamente presente no texto. E uma terceira é aquilo que eu falei primeiro, antes, uma terceira forma de dar interpretação de texto é você sabendo por trás do texto. Se o texto é do Said, você sabe que o Said é anticolonialista, o texto dele, ele não escreveria algo a favor ou advogando pelo colonialismo. Então seria por trás seu conhecimento de outras áreas influenciando aqui a sua resposta no TPS de inglês. Né? Então tem que você diretamente consegue aferir do texto, 2 pelo contexto e 3 por outras disciplinas que você consegue responder a questão. Nesse caso aqui, que fala sobre como os europeus enxergavam o Oriente e que isso era uma criação cultural antiga, podemos inferir dessa passagem aqui que sim, está correto. Aqui, se olhamos aqui, the Orient was almost a European invention, okay, and it has been since antiquity a place of romance. Então, desde a antiguidade era um lugar de romance, um lugar romantizado. Então, aqui podemos inferir que desde a antiguidade os europeus veem o Oriente assim. Por isso, essa questão está certa. The author asserts that the Orient, as Europeans tend to see it, is a culturally ancient creation. Okay? Então, essa, pelo gabarito oficial aqui, está correta. Questão. Agora para o item número 2, aqui, the Portuguese, as well as other European peoples, share the exact same Orientalist tradition as the British. Aqui umas palavras aqui que chamam a atenção é exact same. Toda vez que falam exact same em todos os casos, ou the most, the least, quando usam superlativos dessa forma também, ou afirmam que algo é exatamente aquilo, ou mais do que aquilo, ou menos do que aquilo, suspeite de algo e preste muito atenção no texto, que pode estar errado. Pode estar certo também, mas a tendência é que esteja errado. Vamos ver se a minha teoria funciona. The Portuguese, as well as other European peoples, share the same exact Orientalist tradition as the British.
E aqui no texto fala, unlike the Americans, the French and the British, less so, aqui está a resposta, the Germans, Russians, Spanish and Portuguese, aqui, have a long tradition of what I shall be calling Orientalism. Então, franceses e ingleses têm a mesma, de acordo com o que a gente pode inferir do texto, visão de orientalismo. Os portugueses têm uma visão um pouco diferente, uma forma diferente de enxergar o orientalismo. Então, não é the same exact. Os outros europeus, como os suíços, os portugueses e italianos, todos não têm. Então, isso aqui mata a questão. Então, por causa disso, está errado. Então, geralmente, o erro é algo bem óbvio. Você tem que apontar exatamente onde está o erro na questão. Porque, geralmente, o que se faz, a questão, geralmente, é feita para estar certa. Depois, eles voltam e mudam alguma coisa, uma palavra, uma expressão, uma coisa para estar errada na interpretação de texto. Então, sempre pense nisso, nessas palavras, nesses conectores, nos superlativos, palavras assim que são um pouco fortes demais. Isso também serve para algumas outras provas do concurso, mas mais para as provas de línguas também, de interpretação de texto. Questão número 3. Even though the Orient neighbors Europe, the peoples of this region are the most likely to appear as Europe's others. Even though the Orient neighbors Europe, são do lado. The peoples of this region are the most likely to appear as Europe's others. E isso é dito sim, está correto. Isso é dito aqui. The Orient is not only adjacent to Europe, it is also the place of Europe's greatest and richest and oldest colonies, source of its civilization, languages, and its cultural contestant, one of its deepest, most reoccurring images of the other. Então, essa proximidade aqui, adjacent, isso também estava testando seu vocabulário para saber que adjacent quer dizer que está do lado, perto, um neighbor, um vizinho. E como está perto também, isso também ajuda os europeus a criarem uma visão de outro. O outro está do lado, o vizinho, diferente. Então, nesse caso, está correto. Número 4 agora. It can be said that the French journalist quoted in the text was disappointed not to find the landscape once described by the referred writers. It can be said that the French journalist quoted in the text was disappointed not to find the landscape once described by the referred writers. The French journalist. A gente tem que procurar aqui o French journalist. Aqui, o French journalist. It once has... Agora você tem que saber também que Chateaubriand é um French journalist. Mas não diz aqui sim. A French journalist wrote regretfully of the gutted downtown area that once has seemed to belong to the Orient of Chateaubriand and Neville. Então aqui o jornalista francês wrote regretfully of the gutted down dilapidado, está em ruínas, né, o centro da cidade, onde a gente fala, e que isso não lembra o Oriente do qual ele lia antes em autores como Chateaubriand e Nerval. Então, nesse caso, está correto. O French estava disappointed, dá para inferir isso, que ele estava um pouco chateado porque o Oriente que ele conhecia desses autores não existe, onde ele foi de fato verificar lá. A cidade estava em decadência, em ruínas, o centro da cidade. Então, as questões até agora não foram muito difíceis, está tudo no texto. Geralmente, as questões de interpretação de texto também tem um pouco de vocabulário, às vezes o que torna a questão difícil é o vocabulário, porque as respostas, a maioria, está no texto.
eles não podem se aventurar muito, fazer uma questão muito criativa, porque isso geralmente leva a recurso, porque eu sei isso de experiência própria fazendo essas questões, e quando você tenta ser um pouco mais criativo, tenta sair muito do texto, torna a questão um pouco ambígua e passível de recurso. Então, sempre estão presos ao texto, ao que se fala ao texto. Então, muito cuidado para repetir o que está no texto também. E às vezes o erro, geralmente, quando trocam alguma frase, alguma expressão, alguma até palavra do texto e transformam na questão aqui de interpretação de texto. Então, o erro está sempre muito evidente. Então, se estiver na dúvida se está errado ou não, se estiver na dúvida, pense que pode estar certo, porque o erro geralmente é muito objetivo. Tem ficado mais ainda nos anos para cá, que a prova tem ficado bem mais objetiva. Até a própria correção da segunda fase também tem ficado muito mais objetiva do que era antes. Agora passamos um pouco ao lado gramatical. Considering the grammatical and semantic aspects of text 1, decide whether the following items are right or wrong. The word Orientalist could be correctly replaced by Orientalists. Isso, de novo, aqui diz que é uma questão gramatical, mas na verdade é uma questão de interpretação de texto. Porque aqui ele explica a diferença no texto do que é um orientalista e um orientalista e orientalistas. E aqui o orientalista é um especialista em orientalismo e orientalists são os textos, um large body of texts, um compêndio de escritos sobre o orientalismo. Então, um fala sobre os experts e o outro sobre o corpo de textos. Então, Orientalists é diferente do Orientalist, é diferente de Orientalists. Orientalists são os espertos e o Orientalist é o corpo de textos. Então, isso está escrito no texto. Então, na verdade, é uma questão que diz que é gramatical, que diz que é de vocabulário aqui, mas na verdade é uma questão de interpretação de texto. E essa aqui está errada por causa disso. Número 2. The text defined by E.W. Said as Orientalist, os textos, o corpo de textos, albeit numerous, always suggest the Occident superiority. E nesse caso, você ficaria suspeito por causa do always, mas sabendo da teoria por alto de Said, que você leu lá em História Geral, História Mundial, você saberia dizer que para o Edward Said, a própria noção de um orientalismo pressupõe que o Ocidente se vê como superior ao Oriente. Pressupõe essa superioridade. Então, só sabendo isso, sem ir ao texto, sabendo disso, que você pegou lá de História Mundial, você saberia dizer que isso está, a tendência a estar correta. E no texto também diz isso. Quando vai aqui... Bem, eu não sei onde é que está, eu não consegui achar no momento no texto, mas está no texto, eu juro, devido ao tempo que eu vou correr um pouquinho, mas está no texto. E nesse caso, mesmo saindo a teoria por trás do Said, saberia dizer que essa questão está correta. Que os textos orientalistas, os textos, sugerem uma superioridade do Ocidente ao Oriente. Isso que é a base de toda a teoria colonialista do Ocidente. Agora sim, the adjective remarkable in bold could be replaced by significant or uncanny in the context of the text. E isso também é uma questão de vocabulário que se diz uma questão de gramática. Então tem várias dessas que você não sabe muito bem se é uma questão de gramática ou se é uma questão de vocabulário.
Só porque usou a palavra adjetivo aqui não quer dizer que é uma questão de gramática, né? E a palavra remarkable, aí tem que saber o significado da palavra remarkable. E sim, remarkable pode ser substituído por uncanny ou significant. Significant no sentido de algo que é notável, algo que merece atenção, né? É remarkable também. Uncanny. Então, nesse sentido, pode ser trocada. E isso é uma questão de vocabulário que, se você não souber, nem pelo contexto da frase, consegue extrair o significado, eu recomendo que deixem em branco essa questão. The expression coming to terms with could be replaced by assimilating without altering the meaning of the sentence. E essa foi uma questão polêmica, porque coming to terms with geralmente se usa no sentido de when I come to terms with something, a pessoa aceita alguma coisa. Então tem a ideia de aceitação. Inicialmente estava correto, porque eles, na opinião da banca, aceitar quer dizer que você assimila. Então, necessariamente para assimilar, você tem que aceitar. Mas outros entraram com recurso, alguns candidatos, dizendo que a assimilação não necessariamente quer dizer aceitação, que você aceita outra cultura. Às vezes, a assimilação é feita à força. Então, decidiram por anular essa questão, né? Mas o sentido de coming to terms with é o sentido de aceitação. Temos, acho que, uma questão aqui. Não necessariamente, exatamente. Por isso, entraram com recurso e a questão foi anulada por causa disso. Há uma ambiguidade nisso. Mas, só para vocês saberem, coming to terms with quer dizer aceita, quando você aceita alguma coisa. Então, por exemplo, I came to terms with the death of a family member. Depois de muito tempo, grieving. Então, coming to terms with é usada nesse sentido. Deixa eu ver. Pronto. Questão número 3. Vamos aqui. In reference to the context of the text, its vocabulary and syntactic structure decide whether the following statements are right or wrong. Vamos lá, questão número 3. The notion of Orientalism, which the author intends to investigate, is built upon a volume of written text throughout the centuries. E exatamente isso que ele falou no final ali, o Said falou nos textos, a body of work of text called Orientalists. Se pressupõe que body of work of large texts, quer dizer, built upon de volumes de textos escritos, de livros publicados, de artigos, até mesmo de escritas mais amadoras, como diários e coisas de viajantes, de tudo, ao longo do tempo. Isso você pode ser inferido do contexto da última frase ali do Said, quando ele fala de Orientalist texts. Então, essa está correta. Número 2, the Orient has taken part in molding the contemporary European experience. The Orient has taken... E isso é correto. Sempre no texto, como a gente viu na questão anterior, inclusive, essa noção do Oriente ajudou os europeus a criarem a sua identidade a partir da negação do outro, a partir da formação do other, né? Então, a partir dessa negação do outro, ajudou a moldar a identidade europeia contemporânea, a experiência europeia contemporânea. Então, esse também está correto. Vejam que até o momento, 90% das questões de interpretação de texto. Uma ou outra de vocabulário, mas gramática é gramática pura, como tem outros exames como o IELTS, o TOEFL, esses outros exames de inglês. Não tem. É uma prova bem diferente. E até faz sentido, né, para a carreira diplomática também. O que os diplomatas mais prezam é um diplomata que saiba ler e interpretar textos de maneira rápida, textos complexos, de maneira rápida, saibam sintetizar ideias complexas presentes nesses textos de uma forma
objetiva, coesa e sintética rapidamente. Então, por isso que eles testam muito a habilidade de interpretação de texto do candidato, em todas as provas do concurso, na segunda fase principalmente, por causa disso, que é a habilidade central de um diplomata. Questão 3.3. The British and the French tradition of Orientalism is forged through the colonial experience and academic corpora. Corporal, corpo acadêmico, né? E essa questão também está correta. The British and French tradition of Orientalism is forged through colonial experience, colonialismo que ele fala no texto, e esse corpo acadêmico todo, os textos e tudo, que vem a reboque da experiência colonialista britânica e francesa. Está correto. Presently, America situates itself in a different position towards the Orient, regarding the French and the British perspectives. E aí está incorreto, porque presently, no presente, como diz no texto, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a seguir a visão britânica-francesa do Oriente. Começou a seguir a sua visão colonialista que existia antes, que os Estados Unidos não tinha, porque não era muito envolvido nessas áreas, no colonialismo para esse Oriente Próximo. Então, os Estados Unidos tinham uma outra visão do Oriente. O Oriente dos Estados Unidos antes era o Oriente, o Far East, que eles chamam, que é Japão, China, e não o Oriente Próximo. Que isso começou após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos assumiram ali protagonismo na região, também com a saída dos britânicos e dos franceses. Então agora está incorreto. Eles têm uma visão bem parecida. Agora, para essas próximas questões, vamos com uns textos bem menores e provavelmente menos maçantes do que esse primeiro texto, mas seguindo os mesmos modelos de questões. E vocês vão vendo até agora como o texto, a prova toda centra em interpretação de texto. Por isso que a leitura é muito importante, uma leitura contínua, de longo prazo, para fazer essa prova, tanto a primeira fase como a segunda fase, para se adquirir um corpo de vocabulário, também adquirir... o sol aqui está aparecendo, só mexendo um pouquinho aqui, estou ficando no sol agora. Então, por isso que é essencial vocês lerem, como eu já recomendei, ler The Economist, ler The New Yorker e livros de literatura que geralmente são mencionados no concurso, como George Orwell, Virginia Woolf, entre outros. Continuando aqui para a questão 4 e 5, utilizar esse texto aqui. Isso aqui é uma questão original minha, mas eu tentei fazer nos mesmos moldes da prova, do CACD. Vamos lá. There's a long tradition of modeling scientific history, of studying the past in order to shape the future. In the 19th century, the English historian Henry Thomas Buckle used a broad brush approach to the past in an effort to identify natural laws that govern society, delivering his findings in a series of very popular public lectures, as well as a highly ambitious, if unfinished, history of civilization in England, 1857. Buckle's contemporary, the French positivist Auguste Comte, had earlier proposed his laws of 3 stages, which styled human society as passing through theological and metaphysical stages before arriving at a scientific self-understanding through which to build a better society. Comte was translated by English sociologist Harry Martineau, who wished to make the public aware of great general and variable laws operating in society. Comte's works provoked a number of responses, including the more elaborate social Darwinism of Herbert Spencer, who coined the phrase survival of the fittest. Spencer was significantly less optimistic than Comte about the future of either humanity or the human sciences, believing that humanity was fundamentally selfish. Aqui, texto da Amanda Rees, or Their Laws of History. E esse texto eu peguei desse site, aeon.com. Eu também recomendo que tem vários ensaios sobre cultura, sobre história, sobre política nesse site, com uma linguagem bem parecida com os textos selecionados para o CACD. Eu recomendo muito também, se puderem anotar, que leiam esse site, leiam os artigos publicados, acho que quase todos os dias, de variados assuntos,
que te ajudam. Também pode ter informações para outras matérias do concurso, né? História, geografia e tudo. Muito interessante esse site e ajuda muito a entender a linguagem da prova do CACD. Inclusive, já vi vários diplomatas aí pelo Facebook, Instagram e tudo, compartilhando textos desse site. E então, geralmente, quando os diplomatas compartilham muito texto de um site, alguém da prova acaba recebendo textos de lá também, ideias desses sites. Então, é sempre bom estar antenado mais ou menos o que está acontecendo no Instituto Rio Branco ou o que os diplomatas estão lendo ou escrevendo também. Sempre interessante. Porque, como eu disse, metade da banca, às vezes, é composta por diplomatas, né? Então, um influencia o outro. Questão 4. Considering the content of text 2, decide whether the following statements are right or wrong. 1. The expression modeling scientific history in bold can be correctly replaced by showcasing scientific history without altering the meaning of the original text. E aí é uma questão de vocabulário disfarçada de uma questão de interpretação de texto. Aqui, o que a banca, no caso eu, queria saber se o candidato sabe que a palavra modeling usada nesse contexto. E modeling usado nesse contexto não é modeling no sentido de modelo, de mostrar, é no sentido de influenciar ou usar o modelo de uma coisa para outra. Então, usar a mesma forma de fazer uma coisa em outra. Então, você estaria modelando no sentido de usar o mesmo modelo, um aspecto das ciências biológicas nas ciências humanas, né? Então, não seria showcasing, no caso, showcasing seria mostrar algo. Não é mostrar, mas é usar o modelo de uma ciência em outra. Então, essa estaria errado. Questão 4, errado. 2. Thomas Buckle lived around the same time as Auguste Comte. E aqui tem a famosa palavra same. Aqui. Então, já suspeitem logo. Same. Vamos, se olhar no texto. Buckle's contemporary. Então, contemporâneo. Então, se é contemporâneo, vivia around the same time. Então, essa aqui está correta. Apesar das nossas suspeitas, essa questão está correta. Os dois viviam around the same time. Isso aqui, bem fácil. Número 3. Herbert Spencer's social theory was based on Auguste Comte's positivism ideals. Que até agora, conhecendo também essas teorias, até de geografia, um pouquinho de história também, já conseguiria responder a essa questão. Herbert Spencer's social theory was based on Auguste Comte's positivism. Isso estuda muito história do Brasil também, pelo impacto do positivismo no Brasil. Você já sabe que está certo isso. Mas agora vamos ver a próxima parte da questão. Sempre leiam a questão toda, porque às vezes quando você falta tempo, está correndo para terminar a prova, às vezes só lê a primeira parte está certa, aí marca certo, mas aí olha de novo, a segunda parte está errada. Hence, they share a similar outlook for humanity's future. Aí está errado. Um era mais otimista do que o outro. Aqui. Spencer was significantly less optimistic than Comte about the future. Então, eles não tinham a mesma perspectiva para o futuro. Um era menos otimista do que o outro. Então, essa está errada. Estava certo até aqui, depois ficou errado. Essa é uma questão pura de interpretação de texto. Errado. Número 4. Thomas Buckle's theory would be considered more ambitious if left unfinished. Isso aqui, tentei confundir os candidatos aqui, e a questão está errada. Porque aqui eu peguei a expressão, onde eu estava, delivering the, onde é que eu coloquei? Perdi aqui a questão. If unfinished. As well as highly ambitious, if unfinished, history of civilization and
in England in 1857. Então, use the Barbauld approach to the past in an effort to identify natural laws that govern society, delivering his findings in a series of very popular public lectures, as well as a highly ambitious and, if unfinished, History of Civilization of England. Tá? Então, aqui não diz que seria considerado mais ambicioso se tivesse deixado o seu livro por terminar. O que ele diz aqui, na verdade, é que o texto é muito ambicioso, mesmo que as suas ideias não tenham sido terminadas ou completadas. Ainda tinha coisa ainda a desenvolver na sua teoria, mas mesmo assim ainda era ambicioso. Então, aqui no texto não tem nada que possa dizer que o texto seria mais ambicioso porque ele deixou o texto não terminado. Diz que é ambicioso já do jeito que está. Não existe nada se é mais ou menos ambicioso se for terminado ou deixado por terminar o texto. Então, isso não pode ser inferido do texto. Então, aqui marcaria errado, porque você não pode inferir se o texto seria mais ambicioso se não tivesse sido completado. O texto, sua teoria, né, no livro. Agora, a questão 5, uma questão que a gente ainda não viu, uma questão estritamente de vocabulário. Antes, na época, quando era múltipla escolha, geralmente vocês tinham uma questão certa só e o resto tudo era errado. Aí se escolhia a certa na múltipla escolha, ganhava um ponto. Quando mudaram em 2013 para só questões de certo e errado, eles fizeram uma engenharia reversa nas questões e pegaram algumas questões que eram múltipla escolha e transformaram em certo e errado. Aí o que acontecia? Sempre ficava uma questão certa e as outras ficavam erradas, ou vice-versa, uma errada e todas certas. Então os candidatos perceberam isso e começavam a botar isso assim. Aí eles começaram a trocar, começaram a fazer certo e errado mesmo. Assim, então podem ter duas certas, duas erradas, ou três certas e uma errada, ou todas certas, ou todas erradas. Realmente para confundir aqueles candidatos que estavam acostumados com múltipla escolha. Então agora cada questão é separada, então pode ser tudo certo, pode ser tudo errado. Tudo. E essa questão é de vocabulário. E nesse caso, especificamente, que eu recomendaria deixar em branco, se não souber mesmo o que a palavra significa. E essa palavra é mais fácil de entender pelo contexto, como a gente vai ver aqui. The expression broad brush in bold cannot, e lê esse cannot, que de vez em quando pega algum candidato que está correndo para fazer a prova de surpresa. Esse cannot negativo aqui pode mudar completamente sua resposta. Cannot be correctly replaced by the words below. Decide whether the following are right or wrong. Então, palavras que não podem substituir o broad brush. E broad brush, como um pincel, não sei como diria broad, amplo, é quando você pinta de forma ampla. Então, a metáfora é quando você... É um comentário, uma teoria generalista. Tudo generalista. Então, ele tem uma abordagem generalista de sua teoria. Né? Então, vamos ver se essas palavras podem ou não ser trocadas. All-embracing já dá a ideia de que sim, a generalista abarca tudo, all-embracing. Então, poderia ser trocada. Então, nesse caso, está errada. Aí que por isso que é muito importante ler cuidadosamente o comando da questão, porque pode trocar, você pode acabar fazendo o antigabarito da questão porque não leu o comando da questão. Particular é o contrário de general, então essa questão está correta, você não pode trocar uma pela outra. 3, comprehensive também é generalista, que abarca tudo, então está errado, você pode trocar. E overarching, você não pode trocar. Apesar de parecer que pode ser algo generalista, overarching no sentido algo que se sobrepõe, só por cima, não é algo geral, é algo que sobrepõe a teoria. Então seria algo acima da teoria, um conceito acima ou uma ideia acima. Seria como uma lei em direito, aquela pirâmide de Kelsen, seria como algo supraconstitucional. Assim. É diferente de algo geral. Então, nesse sentido,
seria certo, porque você não poderia, de uma forma correta, de uma forma precisa, substituir broad brush por overarching. Vamos lá para a questão 6 e 7. Também um texto um pouquinho maior, mas ainda não tão grande igual o primeiro, né? Isso aqui é do TPS de 2018, agora a gente passa para o TPS agora de 2018, ainda é CESP. E o que eu percebi da prova do ano passado, a gente só tem um exemplo de prova do IADES, as questões do IADES parecem ser mais curtas, mais objetivas do que as questões do CESP. O CESP tinha a tendência de fazer aqueles, principalmente em política internacional, tinha uma tendência de fazer questões até de 10 linhas, quase praticamente, no TPS. Não sei se chega a 10 linhas, mas 5 linhas pelo menos. E o que eu vi nas questões do IADES eram bem mais curtas e objetivas do que no CESP, que tornam mais fáceis, e como você tem menos questões e questões mais curtas, o tempo para fazer é menor. Então você acaba tendo mais tempo, porque para fazer a prova pode fazer com mais calma do que antes no tempo do CESP. Pelo menos foi o que aconteceu o ano passado. Não sei como vai ser nesse ano, mas eu acho que a tendência é a mesma. Porque o que eu ouvi de algumas reclamações da prova é que a prova parecia ser feita para alguém que estava prestando uma prova de doutorado para letras em inglês. Uma questão altamente teórica de linguagem e de linguística, mais do que uma prova para diplomata. Então, o que me parece que ano passado eles tentaram fazer uma prova mais objetiva. Mas aí não sei se isso vai continuar, né? A banca permaneceu a mesma, pelo menos os professores do Instituto Rio Branco e da UNB eram os mesmos, os diplomatas sempre mudam, né? Então, mas geralmente mantém o mesmo padrão. Mas ano passado foi uma prova, me pareceu mais objetiva, com as respostas mais curtas, com as perguntas mais curtas, tá? Vamos ver agora um texto sobre sobre diplomacy in the digital age. Isso é um tema também que caiu na segunda fase do ano passado para a Composition também. Estão adorando esse tema de diplomacia e tecnologia. Então, algo que fiquem antenados nisso, né? Temas de diplomacia na era digital. É um tema parece que recorrente. With this report, our aim is to present initial reflections on diplomacy in the digital age. In the ongoing debate amongst international relations scholars, information and communication technology, ICT experts, digital strategists, social media advocates, and others, the first question for us is, what is happening to diplomacy? And the obvious answer is what has always happened to it. Diplomacy is responding to changes in international and domestic environments and the main centers of authority, particularly states, and in the character of societies at home and abroad. Newness in diplomacy today has everything to do with the application of new communications technologies to diplomacy. This issue goes right to the heart of diplomacy's core functions, including negotiation, representation, and communication. Given the centrality of communication in diplomacy, it is hardly surprising that the rise of social media should be of interest to practitioners of diplomacy. Most of them, like people outside diplomatic culture, are in the process of adjusting their analog habits to finding their own voice in a new information sphere. This takes time, and for technological enthusiasts to simply proclaim the arrival of a new statecraft in the form of what is variously termed e-diplomacy, digital diplomacy, cyber diplomacy, and diplomacy is too simplistic. Diplomacy, Twitter. Paradoxically, greater complexity encourages shallow, hurried analysis and the search for simple explanations about what is happening to diplomacy and as the regulating mechanism of the society of states. As in other epochs of fast technological change, the lure of quick fixes addressing multifaceted processes of change in diplomacy appears almost irresistible. Então, um bom texto aí sobre diplomacia, de como as novas tecnologias afetam o dia a dia da diplomacia. Agora, olhando rapidamente, questão 6.
For the authors, the changes, decide whether the following statements are right or wrong. Bem em geral, esse comando. For the authors, the changes brought about by new communications technologies are affecting the essence of diplomacy as never before. De novo, essa palavra never before é o erro aí. Sempre fiquem ligados com never, always, more than, less than. Essas comparações sempre fiquem ligados. Alguma coisa deve estar errada. E nesse caso, no texto, o autor aqui, Brian, fala como o que está acontecendo agora is what has always happened to it. Diplomacy is responding to changes. Então, desde sempre, a diplomacia se adaptou às mudanças. Tá? Então, está affecting the essence of diplomacy as never before. Não, a diplomacia sempre se adaptou a novas tecnologias, a novos processos e tudo. Então, nisso está errado. Questão 2. The text lists 3 different kinds of changes which affect diplomacy. Those originated in international and domestic scenarios, those coming from main centers of authority, and the ones which are related to societal transformations. Essa questão está toda bonitinha, resume bem 3 aspectos do texto e faz muito sentido para o tipo do texto que era. Se você lendo o texto todo e depois vendo que faz sentido o que está falando na questão, 90% das vezes vai estar certa a questão, em termos de interpretação de texto, é claro. E no caso, sim, o autor fala dessas 3 coisas. São a diplomacia afetada por questões internacionais e domésticas, claro, algumas questões vindo de centros de autoridade no mundo, óbvio, e a terceira as transformações da sociedade também afetam a diplomacia. Então, bem racional, razoável, está certo. Está tudo dito no texto também. Questão 6.3. Due to the close relationship that exists between diplomacy and communication, diplomats have managed to bring their communicative skills to perfection in order to work autonomously with new digital media. E o problema está work to perfection due to the close relationship that exists. O problema é esse to perfection, to work autonomously with new digital media. E work autonomously também. Que o problema também é com a grande complexidade desses novos meios e tudo, criam análises às vezes mais superficiais, uma análise bem mais corrida da situação e também eu diria que isso afeta também como o diplomata analisa a situação e reporta seu estado ao qual serve, né, também. Então, esse problema é bring the community skills to perfection e não conseguem work autonomously sem esse input da sociedade e desses outros atores agora que surgem. Então, nesse caso, por causa disso, a questão está errada. Sempre fique com o pé atrás quando essas palavras perfection, como eu falei antes, absolutely, more than, less than, in all cases, sempre fique com o pé atrás. Isso é verdade tanto para a prova de inglês como para a prova de direito também, que na prova de direito também tem isso. Em todos os casos, sempre quando em direito fala em todos os casos, a questão está errada. Confirme com seu professor de direito, ou professora de direito, mas é sempre isso. Suspeitem quando a questão usa esses termos ou superlativos ou bem absolutos, assim. 6.4. The authors are critical of the kind of explanation analysts have given for the phenomenon of diplomacy in the digital age, which according to the authors should be approached more thoroughly. Então, are critical of the kind of explanations analysts have given for the phenomenon of diplomacy in the digital age, which according to the authors should be approached more thoroughly. Eles estão critical of the kind of explanations that analysts have given for the phenomenon. Vamos ver aqui.
Hum. The authors are critical of the kind of explanations analysts have given for the phenomenon. Eu poderia encontrar isso no texto, mas no gabarito oficial aqui está errado. Sim, quase todas as matérias é dessa forma também, sim. Quando usam verbos absolutos, quando usam expressões absolutas ou superlativos, assim, geralmente está errado. Geralmente, não quer dizer que todas as vezes, porque algumas vezes está certo. Né? Algumas vezes está certo. Agora, para essa questão 4 aqui, the authors are critical of the kind of explanation analysts have given for the phenomenon of diplomacy in the digital age, which, according to the authors, should be approached more thoroughly. Esse é o problema nessa parte final. As in other epochs of fast technological change, the lure of quick fixes addressing multifaceted processes in diplomacy appears almost irresistible. This takes time, and for technological enthusiasts, most of them like. Vamos ler a partir dessa parte. The issue goes right to the heart of diplomacy's core functions, including negotiation, representation, and communication. Given the centrality of communication in diplomacy, it is hardly surprising that the rise of social media should be of interest of protectors of diplomacy. Most of them, like people outside diplomatic cultures, are in the process of adjusting their analog habits. E aqui não está falando dos analysts da diplomacia, está falando dos diplomatas em si. Os diplomatas em si fazem análises mais superficiais do que ocorre no mundo, nas relações internacionais. Então, não é da explicação dos experts sobre o fenômeno da era digital na diplomacia. É sobre como os diplomatas agora enxergam o mundo através da tecnologia digital. A tecnologia digital leva a uma análise mais superficial do mundo. Isso não quer dizer que leva a uma análise superficial do fenômeno que está sendo criado pela era digital. Então, por isso está errado. Então, você vê que essa questão foi 100% interpretação de texto. Esses 4 itens aqui. Então, vê que a prova é muito pesada nisso. Como eu falei no início da aula, que era mais ou menos 50%, eu diria que, na verdade, mais 80% com questões de vocabulário e gramática escondidas dentro das questões de interpretação de texto. Então, por isso que ler o texto é fundamental. E saber entender o texto e o contexto do texto é muito importante. Por isso que todo conhecimento de outras áreas ajuda muito, muito na prova de inglês. Questão 7, vamos caminhando aqui para o final. Decide whether the following statements are right or wrong. In the first paragraph, the words ongoing and advocates can be correctly and respectively replaced by far-reaching and lawyers without this changing the meaning of the passage. E ongoing, isso eu tive um problema quando eu fiz essa questão. Ongoing é no sentido que é uma coisa que já vem acontecendo. E no sentido aqui, eles disseram que a questão está correta para eles, que ongoing poderia ser trocado por um far-reaching. O far-reaching pode ter tanto uma dimensão temporal, como far-reaching into the past, como uma dimensão temática, far-reaching em vários aspectos do problema, então abarcar várias temáticas ou aprofundar sobre uma temática só. Então, ao mesmo tempo, pode ser temporal e abarcar várias temáticas ou aprofundar um tema muito, né? Então, tem todos esses sentidos. E o ongoing tem mais o sentido temporal, de uma coisa que já vem acontecendo. Eles disseram que sim, pode ser trocado, mas acho que alguém entrou com recurso, mas não aceitaram. Então, tem essas interpretações da banca que às vezes não estão nem no dicionário, mas pode ser deduzido do contexto de certa forma. Aí nesse caso, por isso que eu acho que eu não me lembro de ninguém. É difícil uma pessoa conseguir ter pontuação, gabaritar a prova por causa desses pequenos desvios aí, né?
mas ongoing eu entendo mais no sentido temporal, que é uma coisa que vem acontecendo, quase que um continuous, assim. E advocates pode ser mudado para lawyers nesse sentido, mas advocates também, que lawyers em inglês no sentido mesmo de advogado, da profissão de advogado, né? Então tem advocates que não são necessariamente lawyers, né? Mas que advogam por uma causa, né? Mas pode ser trocado também nesse sentido, no contexto do texto, pela palavra advocate, lawyers. Então essa primeira está correta. Então às vezes sempre tem esse fator de ambiguidade da prova. Mesmo você sabendo todas as palavras do dicionário, ainda tem esse fator de ambiguidade da prova. Isso também para as outras matérias. E geralmente quando você começa a estudar para o CACD, você sempre fica desestimulado por causa disso. Mas pense que ninguém tira 73 de 73 no TPS. Não precisa tirar 73 de 73. Você sempre foca nessas questões pequenas que são ambíguas, mas a maioria da prova, mais de 90% da prova dá para fazer tranquilamente estudando. Então, é possível passar aceitando esses pequenos erros da prova que você sabe que você vai errar. O CESP, não sei, em outras provas, em outros concursos, tinha sempre uma questão controle, uma questão que é muito difícil, que às vezes é até meio controversa, que eles botam um gabarito controverso como forma de segurança, para testar se os candidatos receberam um gabarito antes ou não. Porque se um candidato acertar um número acima do normal de questões e acertar aquele item específico, tem alguma suspeita que algo errado, recebeu o gabarito antes, porque ninguém era para acertar aquela questão. Então, geralmente tinha uma questão de segurança. Acho que o IADES deve seguir o mesmo padrão, a mesma coisa. Então, sempre vai ter uma questão bem polêmica. Sempre, em todas as matérias, sempre tem, todo ano tem. E que todo mundo reclama que a banca é maluca, que tudo por causa disso, mas sempre tem. Às vezes é questão de segurança. Às vezes é uma interpretação particular da banca. E a gente chamava isso antes de fator CESP, que agora é fator IAD, digamos assim, né? Mas lembrando que a prova quem faz não é o IADES, quem faz as questões são os professores do Instituto Rio Branco e os diplomatas, né? Então o IADES basicamente é dar apoio logístico à prova, né? Então a prova é feita por eles mesmos do Instituto Rio Branco, inclusive o TPS. Question number 2. The passage, what has always happened to it can be correctly replaced by what has always happened to it, which means that by that or by what has always happened, which is to say, essa questão essa questão está muito esquisita aqui. Está correto no gabarito aqui, mas vamos ler mais uma vez. The passage, what has always happened to it can be correctly replaced by what has always happened to it. Which means that by or that. Não entendi essa vez. Não sei se eu coloquei errado. Bem, o que eu vou fazer, eu vou anular essa questão 2 aqui. Se estiverem fazendo depois, vendo a gravação, coisa assim. Eu vou anular essa questão que não sei se eu coloquei corretamente aqui, essa questão. Vamos passar para a próxima. In the end of the second paragraph, the authors express the opinion that so-called new statecraft, also known as digital diplomacy, is too simplistic. In the end of the second paragraph, the authors express the opinion that so-called new statecraft, also known as digital diplomacy, is too simplistic. Então, digital diplomacy is too simplistic. O que era too simplistic? Vamos ver aqui. This takes time, and for technological enthusiasts to simply proclaim the arrival of a new statecraft in the form of what is variously termed e-diplomacy, digital diplomacy, cyber diplomacy, and twin diplomacy is too simplistic. Tá? Então, o technological enthusiasts afirmando que existe uma nova diplomacia, uma nova forma de conduzir as ações dos estados, mudou completamente por causa da tecnologia, é uma avaliação um pouco simplista.
Então vamos ver o que fala. The authors express the opinion that so-called new statecraft, also known as digital diplomacy, is too simplistic. Então, new statecraft não é digital diplomacy. New statecraft é o que a diplomacia digital propicia. A diplomacia digital transforma os meios de como é realizada a diplomacia. O statecraft não é a digital diplomacy em si. Então, está errado. Confundiu statecraft com digital diplomacy. E um é resultado do outro. Não é um é a mesma coisa do outro. Questão 7.4. The passage, the lure of quick fixes addressing multifaceted processes of change could be replaced by the temptation of finding easy solutions for manifold processes of change, and this would still keep the paragraph coherent. Isso aqui foi uma questão de vocabulário, também disfarçado de uma questão de gramática e questão de interpretação de texto ao mesmo tempo. Que, basicamente, o que eles queriam saber, sabiam que multifaceted é um sinônimo de manifold. Só isso. Isso era a questão. E está correto. Multifaceted é um sinônimo de manifold. Manifold quer dizer que tem muitas múltiplas facetas, muitos lados. Então está correto. Era só, basicamente, só isso. Só saber isso. Agora, para o último texto da aula de hoje, finalmente. E agora é um texto, é uma questão original minha. De um texto que fala sobre o George Orwell, não é dele, é um texto que fala sobre uma obra de George Orwell para a revista The New Yorker. In Shooting an Elephant, Orwell explains that his job as a policeman has allowed him to see the dirty work of empire at close quarters. As he puts it, the wretched prisoners huddling in the stinky cages of the lockups, the gray cowed faces of the long-term convicts, the scarred buttocks of the men who had been flogged with bamboos. I flinched when I first read these words a dozen or so years ago. This must have been how China, too, then seemed to the Western world, I thought, besieged, assaulted, molested, bruised. Even in the early aughts, it did not seem as if the country's century of humiliation had come to a close. China's rise only made evident how much further it still had to go. Reading Orwell's words was, for me, to discover that those scars of shame had not faded. It seemed the essay for a second time when I read the essay for a second time when I was in my early 20s. I had come to some understanding of how complicated history could be, of the way that the nationalism that the Chinese government tried to instill in its citizens also shaped the country's profound sense of fall from grace. This time, I underlined the following lines with a thick black marker. All I knew was that I was stuck between my hatred of the empire I served and my rage against the evil-spirited little beasts who tried to make my job impossible. Orwell quickly adds that feelings like these are no byproducts of imperialism, but I immediately felt a heated confusion. On an intellectual level, I knew what he meant, and I could imagine his dilemma exactly, but I couldn't help the queasiness in my stomach. What was the piece of myself that recoiled at the thought that a white man could see yellow people like me as little beasts? Então é um texto lendo Orwell falando sobre o imperialismo. E é uma chinesa lendo o texto de Orwell falando sobre o imperialismo. E essa autora chinesa lembrando a sua infância, crescendo na China e sua herança chinesa, lembrando de como a China se sentiu humilhada pelos poderes ocidentais no século XIX. Como todos sabem, depois de estudar a história nas duas guerras do ópio, depois as concessões aos países estrangeiros, apesar de nunca ter sido formalmente uma colônia, e depois com a invasão japonesa. Então, ela lê Orwell por essa lente do que não o colonialismo, mas o imperialismo que a China sofreu, principalmente econômico, decorrente da Guerra do Ópio. Então é sempre interessante saber essa história por trás, por isso que é bom você pegar seus conhecimentos de história das outras áreas, a partir disso você já tem uma base teórica do que a autora vai pensar
e quais são os argumentos possíveis dela fazer. Question 8. Based on the ideas expressed, grammar and vocabulary. Aqui eu deixei de botar as três coisas of text esse texto, na verdade, 4. Decide whether the following statements are right or wrong. Orwell, given his job as a policeman for the British Empire, was able to witness the horrible way in which colonial subjects were treated from his rather small office. Na verdade, é uma questão de vocabulário. Estava tudo certo até que o small office, porque peguei a expressão at close quarters, pode ficar parecendo que é os quarters, ou seja, o office onde ele está é pequeno, mas na verdade estava falando que ele estava perto das ações do imperialismo britânico, estava vendo de perto, em primeira mão. Isso que quer dizer, não era porque seu escritório era pequeno, mas porque ele estava perto da ação do imperialismo britânico. Aqui tentei confundir a palavra quarters, aí você pensa em headquarters, você pensa em escritório, e poderia, se visse rapidamente essa questão, achar que estava certo, mas está errado. Uma questão de vocabulário. Também uma questão de interpretação de texto e vocabulário. The word flinched, written in bold, can be correctly substituted by the word hesitated without affecting the meaning of the sentence. Isso também é uma questão de vocabulário. E é saber se o candidato sabia a palavra flinched. E flinched está correto. Pode ser substituída por hesitated. Flinched tem a ideia de titubear em português, né? E você hesitar em fazer uma coisa, você titubeou, né? Tem esse sentido, pode ser trocado. Está correto. Questão número 3. The prisoners described item número 3. The prisoners described by Orwell in this novel were stacked one on top of the other. De novo, uma questão de vocabulário. The prisoners were stacked on top of the other. Na verdade, não. They were huddling. Huddling quer dizer agrupados, juntos. Juntos, mas de uma forma bem opressiva, né? Juntos, quase que um preso ao outro. Então, não é um em cima do outro. Então, uma questão de vocabulário simplesmente está errado. Não pode ser no vocabulário e interpretação de texto. Não pode, uma coisa muda o sentido da outra. Ele não descreveu os prisioneiros como um topo do outro, mas estavam agrupados de uma forma bem, bem densa. Agora, a palavra inferred aqui, você preste atenção nisso. It can be inferred from the text that the corporal punishment was often practiced by colonial authorities. It can be inferred from the text that corporal punishment was often practiced by colonial authorities. Aí tem um vocabulário também que é corporal punishment, que é castigo físico, né? E pelo texto, lendo pelo texto, não dá para inferir sem ambiguidade, sem que os castigos físicos eram recorrentes ou frequentes. Aqui fala que eles tinham acabado de ser flogged, ou seja, flogged, esqueci qual é a palavra em português, flogged, alguém me ajuda aí, flogged esqueci. Isso é flogged? Flogged é escoteado? Eu acho que é isso. Mas aqui só fala que eles tinham acabado de ser. Mas você não pode inferir que era política sistemática frequente. Claro que leva a entender lá no fim, assim, mas pelo texto em si, aí não daria para dizer categoricamente que era muito frequente. Pode ter acontecido em uma situação especial que a gente não saiba. Então, nesse caso, por causa da palavra infer, daria no... E se tivesse dizendo que está no texto especificamente, também não. Então, por isso está errado. Outra coisa também, como eu fiz as questões originais, vocês também podem entrar com recurso. E às vezes se não entenderam ou não concordam com o gabarito, podem mandar o seu recurso para mim.
Agora vamos para a última questão, questão número 9, começando com também de vocabulário. The expression cowled, used to describe the prisoners' faces, denotes that they constantly felt subdued by their prison officers. Cows used to describe that they constantly felt subdued by their prison officers. E aí o problema é a questão constantly também. Não dá para saber. E cowled tem a expressão de, ao mesmo tempo você está com... É uma palavra em inglês que quer dizer que você ao mesmo tempo está amedrontado e submisso ao mesmo tempo. Então, amedronta, está submisso àquela situação. Mas nesse caso não sabe se está submisso à situação que está na cadeia ou submisso às autoridades da prisão. Então, nesse caso, também colocaria errado. Used to describe the prisoners' faces, denotes that they were constantly... É impossível denotar que eles estavam constantemente se sentindo subordinados aos guardas da prisão. É difícil de inferir isso. Por causa da palavra constantly. Se tirasse a palavra constantly daí, poderia levar a entender, sim, que eles se sentiam subordinados ou subdued aos guardas da prisão. E subdued também não tem sentido necessariamente subordinados. Subdued quer dizer que foram controlados pelos guardas da prisão. Subdued tem sentido também de controlado. Às vezes controlados fisicamente. Questão 2. The prisoners described by oral were used as a metaphor by the author of the text to represent China's self-image. The prisoners described by oral was used as a metaphor by the author of the text to represent China's self-image. Vamos lá. I flinched when I first read these words. This must have been how China, too, then seemed to the Western world, I thought. Então, não é a autoimagem da China. É a imagem que o Ocidente tinha da China. Então, tem que sempre prestar atenção nessas diferenças aí do texto, que às vezes tentam te enganar com isso. Você lê a primeira vez, parece que faz sentido isso, vou botar certo. Mas aí se olhar o texto com mais cuidado, não é exatamente isso. Aqui o que o texto fala é que é essa imagem que o Ocidente tinha da China, não que a China tinha de si própria. Então está incorreto também. 3. China's development in recent decades only made more clear how far the nation was held back. Isso parece estar certo também, mas vamos olhar com cuidado. China's development in recent decades only made more clear how far the nation was held back. China's rise only made evident how much further it still had to go. Então, China's rise only made evident how much farther it still had to go. Então, vamos ver aí no último. China's development in recent years only made clear how far the nation was held back. Aí uma questão de interpretação. Botei errado, porque a China não necessariamente estava held back, mas a China tinha muito ainda a crescer. E não necessariamente held back. Held back é quando alguém, uma força exterior, coloca para trás. E o que a autora fala aí, que o nacionalismo chinês o oficial do governo chinês tenta mostrar que assim, as forças exteriores tentaram por meio do colonialismo e imperialismo do século XIX, tiraram a China da sua grandiosidade natural que tinha antes, o Império do Meio, tudo, e colocaram a China nessa posição de subdesenvolvida. E a autora não fala exatamente isso, fala que a China precisava ainda, naquele tempo, antes mesmo do colonialismo, se desenvolver muito mais do que hoje. E a ascensão atual da China ainda mostra como a China tinha muito espaço para crescer ainda. Então tem uma nuance aí bem
bem difícil de entender ainda o texto, mas tecnicamente não está correto isso. Não, o desenvolvimento da China agora mostra como a China ainda tinha muito mais para crescer, ainda tem muito mais a crescer. Não necessariamente que uma força exterior segurou, mesmo naquela época antes também. Isso é a visão que o governo chinês tenta impor, mas que não necessariamente é a verdade, segundo o autor. The author of the text felt nauseous after realizing that some Asians, which Orwell unfortunately referred to as little beasts, were also responsible for the ills of imperialism. E isso é correto porque é uma questão de vocabulário, na verdade. Queria saber se o candidato sabia o que a palavra queasiness queria dizer. Mas dá para entender do contexto, mas também dá para entender que queasiness tem o sentido de nauseous. Então, essa era uma questão de vocabulário até um pouco mais fácil. Então, seria correto. Então, assim a gente termina essa primeira lista de hoje e, consequentemente, a gente termina a primeira aula desse curso, mostrando um pouco de como é a prova e como pôr em prática aquilo que aprendemos na teoria de como fazer essa questão de primeira fase. E eu vou tentar fazer isso nas próximas aulas também, buscar questões de TPS antigos e juntar com questões originais de fontes similares ao que a banca realmente usa na prova, né? Então, tentar fazer uma prova cada vez mais fidedigna e, ao longo das aulas, constantemente dando dicas e minhas impressões de como a prova mudou, como pode mudar, o que a banca pode colocar, o que não pode. Só não prometo adivinhar os textos que vão cair na prova nesse ano, que é impossível, né? Impossível. Então, espero que tenham gostado dessa aula inicial aqui. E semana que vem, só que na quarta-feira, às 19 horas, eu volto com uma segunda listinha para, hopefully, botar em prática tudo que aprendemos aqui nessa aula. E no outro curso extensivo de inglês também. Muito obrigado. Okay. Sim. Perfeito, professor. Muito boa aula. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até quarta-feira, pessoal. Quem tiver inscrito, quem não e quiser se inscrever, pode falar comigo. Estou disponível. Okay.